Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Há certas personalidades que transitaram a época de Jesus, que têm um significado mais profundo do que nós convencionalmente conseguimos alcançar. Uma dessas personalidades é Maria Madalena, controversa aos olhos do mundo, mas não aos olhos da doutrina espírita e aos olhos do Evangelho. Nós podemos saber sobre essa mulher, quem foi ela, quem foi Maria Madalena, ou Maria da cidade de Magdala, como se conhecia naquela época. Podemos conhecer um pouco sobre ela, antes que ela tivesse travado contato com Jesus. Podemos conhecer um pouco sobre ela após ter conhecido Jesus. E por causa da doutrina espírita, nós podemos conhecê-la após a partida de Jesus. As duas primeiras etapas da vida desta mulher, deste espírito, pode ser recolhido no Evangelho e também na doutrina espírita através de Humberto de Campos, na Boa Nova. E isso são notícias que chegaram até nós e que permitem delinear claramente que espírito foi esse. Maria Madalena, antes de conhecer Jesus, é Lucas que nos informa, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Nós espíritas sabemos 7 espíritos. O que Lucas está nos informando, que essa mulher era tomada por um severo processo obsessivo. Não era uma obsessão qualquer. 7 espíritos é uma obsessão severa. Humberto de Campos dilatará um pouco mais as informações sobre Maria. Dirá ele, Maria caminhara sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Tinha sede e não saciava nos desejos das alegrias condenáveis. Ela era jovem e formosa, emancipara dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. Nós sabemos que ela abandonou pai e mãe na Galileia e, rompendo com todas as tradições daquela época, não se submeteu ao processo em que a mulher se submetia naquela época, e ela passou a ter vida própria. Mas isso lhe custou, porque ela só conquistou isso à custa da sua beleza sensual, que ela possuía declaradamente. Com isso ela conseguia cativar, escravizar literalmente generais romanos, que construíram para ela um palacete em Magdala, onde ela tinha vida fácil, regrada de prazeres condenáveis. Maria de Madalena estava, portanto, entregue às sensações mundanas da volúpia, mas, apesar disso, ter tudo aos seus pés, estava em profundo vazio existencial, como muitos de nós, que nos entregamos a prazeres não necessariamente do nível do dela, mas continuamos sedentos de algo mais que não preenchemos no campo das sensações. Quanto mais temos, mais sentimos o vazio. E era assim que ela se encontrava. Mas um dia, ela terá um encontro marcado com o Divino Senhor. E nós vamos conhecer Maria Madalena após esse encontro. É de novo Lucas que nos dá notícias, dizendo, iam com ele os 12 apóstolos, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena. Nós vamos perceber que depois que ela ouviu Jesus, ela passou a ser uma fiel seguidora dele. Nós vamos perceber que ao longo de
todo o tempo da sua existência na terra, ela o acompanhará. Também estavam ali, agora é Mateus que nos dá a notícia, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o ouvir, entre as quais se achavam Maria Madalena, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago. Esse era o momento mais dramático do contato dela com Jesus, porque ela estava diante do madeiro infamante quando o mestre estava sendo assassinado. E ela permaneceu aos pés da cruz, junto da mãe dele e de outra Maria, a mãe dos filhos Zebedeu. Nós aqui percebemos que ela continuou seguidora de Jesus, mesmo na dor do Calvário. E vamos lembrar que o único apóstolo de sexo masculino que permaneceu com ela, ao lado dela, abaixo da cruz de Jesus, foi o João, um menino de 16 anos à época. Todos os outros, sem exceção, debandaram-se, esconderam-se na multidão, mas não tiveram coragem de se postarem aos pés da cruz. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, que era um tecido caro naquela época, e depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. José de Arimateia foi aquele que pediu autorização para poder tomar conta do corpo de Jesus, e ele preparou aquele ambiente próprio para colocar Jesus, fez todos os processos de preparação do corpo e encerrou, vedando com uma pedra, como se fazia habitualmente naquela época. Mas depois que ele se foi, conta-nos ainda Mateus, achavam-se-lhe Maria Madalena e a outra Maria, que ele não declina o nome de quem é, sentadas defronte o sepulcro. Essa mulher permaneceu seguidora de Jesus, mesmo depois da sua morte. Morte para aqueles que não compreendem a vida, apenas passagem para os que sabem. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, portanto 3 dias após a morte, entre aspas, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De novo, Mateus não declina quem é a outra Maria, mas indica claramente que Maria Madalena continuava ali, seguidora, e no íntimo dela ela tinha certeza do retorno do doce Raboni, como ela o chamava em hebraico. Mas a surpreendente informação vem de Marcos. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente, o apóstolo informa, primeiramente, a Maria Madalena, da qual tinham expulsado 7 demônios. Aqui ele reforça a informação de Lucas, da obsessão, e ele enfatiza que somente esta Maria que se encontrava nesse momento, a Madalena. E aí nós observamos uma situação ímpar. Maria Madalena, uma ex-mulher da vida fácil, foi a primeira pessoa a quem Jesus se mostrou. Por que será? Essa é uma pergunta que tem sido feita ao longo de 20 séculos, e somente a doutrina espírita, a partir de 1857, conseguiu nos ensinar a resposta. Dirá Humberto de Campos: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então ela começou a ouvir Jesus, e a partir daquele momento ela tinha uma admiração como ela jamais tinha tido por alguém. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Isso é extremamente importante. Alguém só muda quando novos pensamentos direcionam a sua vida.
é tocado de sentimento, mas precisa de roteiro para seguir adiante. Essa mulher, naquele dia específico em que ela teve a oportunidade, naquele encontro marcado com Jesus, de ouvi-lo, dali em diante, os seus pensamentos não mais seriam os mesmos. Depois que ela ouvira a palavra de Jesus, ela observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Apesar de se entregar aos prazeres luxuriantes, ela era um espírito sensível. Não julgueis, porque não sabeis com quem estáis lidando. Mas vejam como a transformação se encerrou definitivamente desde aquele encontro. Aquilo que antes era nutrição de sensações, passou a ser tédio, do dia para a noite. Ela não suportava mais aquela ambiência que antes ela buscava de forma fragorosa. As músicas voluptuosas não encontravam mais eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação rica se tornaram áridos e se tornaram tristes. Não mais a embalava esses movimentos da sensação a que muitos de nós têm se entregado durante séculos e séculos. Algo dentro dela acordara. Uma consciência se despertara para a essência da vida. De alguma forma, aquelas mensagens, aqueles pensamentos, fizeram brotar dentro dela uma nova maneira de ver o mundo, de ver a si própria e de ver Deus. Daquele dia em diante, Maria jamais seria a mesma. Mas despertar aconteceu com ela. O que é despertar? Por que perguntamos isso? Porque o despertar varia de pessoa para pessoa. Se tomarmos Paulo, o apóstolo, vamos perceber que ele levou quase 3 anos sendo provocado por Jesus para acordar para a realidade essencial e continuava matando cristãos. Matou até aquele que depois veio a ser guia espiritual seu, Estevão. 3 anos depois, aproximadamente, ele vai ceder quando será impactado pela luz do Senhor Jesus, Espírito, no caminho de Damasco. Ela não. Ela ouviu a voz dele, viu a presença e no mesmo dia fez a transformação. O que é despertar? Por que varia tanto entre nós outros? Há um momento interessante na passagem de Jesus na terra que fala sobre o despertar. Kardec encerrou essa mensagem no capítulo chamado Estranha Moral do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ali o evangelista Lucas conta que um rapaz, era um jovem, tal como Maria, empolgado, fascinado pela figura de Jesus, que ele ouvira falar, que ele conhecera de alguma forma, tão eufórico que estava, disse a Jesus pessoalmente: seguir-te-ei para onde quer que fores. Assim, de supetão. E Jesus, olhando aquele menino, sabia que era um menino desperto, acordado, consciente, vai alertá-lo, vai adverti-lo com a frase magistral: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, meu filho, você está entendendo o que é me seguir? É não ter onde beber, onde comer, onde dormir, não ter o que vestir, você não terá uma pedra para reclinar a sua cabeça. Está me entendendo, filho? O rapaz não respondeu. E como o rapaz não respondeu, Jesus disse: segue-me. Aí quando Jesus disse: me segue, ele disse: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E a resposta de Jesus parece escabrosa aos olhos dos mortais que não conhecem a vida verdadeira. Porque Jesus irá dizer: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ora, Jesus falava para espíritos encarnados, não para homens. E ele usava de figuras, neste caso uma metáfora,
para fazer comparações das coisas do Espírito, das coisas do céu, com as coisas da terra, com as coisas do homem. E aqui estava dizendo ele: deixai aqueles que estão encarnados no corpo físico, mas que estão mortos em espíritos, mortos para a realidade essencial, não sabem de onde vem, para onde vai, o que estão fazendo aqui, vivem para comer, beber, dormir, procriar. Eles estão enterrando mortos também, porque os corpos são passageiros. Mas o espírito volta para o mundo espiritual morto, sem saber que é espírito. E aí a gente corresponde a isso pelas reuniões mediúnicas. Quantos entrevistados, quantos irmãos chegam em nossas reuniões mediúnicas e nem sabem quem são, acham que estão encarnados, não têm noção que são espíritos. O número dos espíritos em consciência não desperta no mundo são enormes. Quando Jesus disse para ele deixá-los enterrar o corpo do Pai, eram espíritos na condição não desperta. Mas Jesus sabia que este rapaz estava numa outra condição e dirá a ele: quanto a ti, rapaz, vai anunciar o reino de Deus, porque você já tem ele claro para você. Você já tem a sua consciência desperta para a realidade essencial. Você já sabe que vive no corpo de carne, mas não é corpo de carne. Você já sabe que vive no mundo, mas não deve ser mundano. Mais tarde, Paulo, fazendo referência a este movimento ocorrido com Jesus, irá reforçar isso dizendo: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A maior parte da sociedade humana, os 7 bilhões e quase 200 milhões de habitantes que já somos, estão nesta condição de mortos do espírito. Vivem como se fossem carne. Vivem como se fosse encerrar tudo no processo do túmulo. Pobres coitados, são mortos enterrando mortos. Cegos conduzindo cegos, caem ambos no abismo. Mas, como é que a gente desperta a consciência? Alguém poderá indagar. E a Joana de Ângeles nos ajuda respondendo: o desabrochar da consciência, meu filho, é um trabalho lento, mas é um trabalho contínuo, não tem interregnos, que constitui o desafio do processo da evolução. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, foi Jesus quem o disse a Nicodemos. A evolução é necessária para que as consciências sejam despertadas aos poucos, como o germinar de uma flor, como o processo de nascer de uma semente. É um processo gradual, lento, mas contínuo. Mas alguém ainda pode indagar: como se dá esse processo da evolução da consciência? E nós encontramos, e já trouxemos isso aqui em outras ocasiões, mas vamos repetir, o benfeitor Lázaro nos ensinando sobre isso. Ele disse assim: olha, meu filho, o processo da evolução da consciência se dá assim. Na origem do homem, ele só tem instintos. Ele funciona no automatismo dos instintos. Quando mais avançado, quando a inteligência vai sendo desenvolvida aos pouquinhos, quando mais corrompido, porque ele vai fazendo a vontade dele e não a de Deus, só tem sensações, busca saciar prazeres e exorbita-se nesse saciar, buscando mais do que precisa. Mas chega um momento que o próprio mal é a cura do mal, ele se satura disso e isso o entedia, como Maria ficou entediada. E aí ele passa a buscar a instrução, e na instrução ele se depura, ele se limpa daquilo que ele se contaminou, que ele se corrompeu. Nesse momento ele deixa de ter sensações, os seus interesses deixam de ser músicas voluptuosas para buscar músicas que afagam o seu coração, que acalmam a sua alma. Nesse momento ele está vivendo o momento do sentimento. O que o Lázaro está dizendo é que a conscientização passa necessariamente pelos instintos, não podemos julgar quem está nesse estágio. Ele está passando, como nós já passamos, atravessa as sensações, como nós já estamos atravessando, e atinge o sentimento que é a meta que o reino nominal pode proporcionar. É uma viagem em que a criatura sai do reino animal e vai desenvolver a inteligência no reino chamado hominal, na condição de homem primitivo,
Fizemos isso há 40 mil anos aproximadamente em nosso planeta Terra. É o período em que o instinto é prevalente, ainda que seja arborescente, o nascimento da inteligência. Mas chega um momento em que a inteligência se sobrepõe e ele começa a delinear suas tomadas de decisões, não mais por automatismo instintivo, mas por decisões calculadas. Nesse momento, ele vai buscar satisfazer sensação, deixa de comer carne crua, porque carne cozida ou assada é mais saborosa. Ele descobre que com a inteligência ele pode ter mais conforto. Se morava numa caverna fria e úmida, construirá para si casas mais confortáveis. Se buscava as coletas dos seus frutos na terra, sem saber onde ficar, como nômade, ele estabelece-se em regiões e cultiva o seu próprio alimento. Mas ainda é uma criatura primitiva nas questões do sentimento, ainda não se envolve com a dor alheia. Mas chega um momento que ele começa a desenvolver com mais força a razão, que nada mais é do que aquela inteligência, mas agora com responsabilidade. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele começa a ponderar as suas decisões e aí ele começa a construir aquilo que se chama preocupar com o outro, além de mim mesmo. Nesse momento, nós percebemos que tem uma escada de Jacó da vida, em que tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, num processo contínuo e lento. São milênios para se fazer isso. É uma viagem do instinto ao sentimento que todos nós estamos fazendo. É uma viagem da animalidade à humanidade. É uma viagem em que no instinto a consciência está na condição embrionária. É a semente que está entumecida, preparada para brotar, mas ainda não está brotando. É uma viagem que quando a consciência aporta no nível das sensações, aquela semente já está começando a se desenvolver e então a consciência está no seu processo de despertamento natural. Depois que passa por essa etapa, a criança torna-se jovem e a consciência deixa de estar entumecida, deixa de estar em processo de despertamento para estar literalmente desperta, quando então ela se preocupa não só consigo, mas com o que está ao seu redor. O ser nesse momento deixa de ser a criatura animal para ser a criatura espiritual, começa a se espiritualizar, começa a buscar saciar a sede do espírito. Nesse momento, a criatura está atravessando, aqui neste planeta, o que nós chamamos de transição planetária. Nós estamos construindo o caminho para o amor ao próximo tornar-se de fato o amor a si mesmo. Chegará um momento, quando essas linhas pontilhadas se tornarem linhas contínuas, que nós olharemos para o outro e veremos o outro em nós mesmos. E aí então, já não seremos só nós, seremos nós e o outro em nós. Esse é o momento em que a criatura definitivamente tem a consciência desperta. Quando ela sabe que não vive só para si, quando ela sabe que é um todo que funciona este universo. Nesse momento, essa criatura não faz força para fazer o bem. Nesse momento, a criatura faz o bem por hábito. Nesse momento, a criatura faz o bem como a gente fazia o instinto automaticamente. O amor ao próximo passa a ser realizado por impulso, não fazemos nenhuma premeditação. Simplesmente o impulso de fazer o bem acontece sem que nós consigamos reprimi-lo, porque ele já foi instalado em nós outros. E Lázaro diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, e nós perguntamos: por que, Lázaro? E ele responde: porque esse, meu filho, o amor é o sentimento por excelência. Portanto, a criatura desenvolve o amor a si mesma, ela precisa passar pela fase de dar valor a si mesma, construir em si aquilo que ela precisa ter para doar, porque ninguém pode dar o que não tem. No momento em que ela começa a construir em si, ela pode doar ao próximo. No momento em que ela começa a doar ao próximo, ela satisfaz a vontade do Pai, assim na terra como no céu. É uma viagem em que fazemos o período do instinto, em que no amor a si mesmo está embrionário. Entramos nas sensações, o amor a si mesmo está se construindo e os albores do amor ao próximo estão se fazendo aos pouquinhos, até o momento em que nós atingimos o sentimento e o amor ao próximo começa a ser a meta de vida de cada um de nós. Isso Kardec chamou de maturidade do senso moral ou sensibilidade do espírito. É a grande jornada do amor, a que todos, sem exceção, desde o átomo primitivo até o arcanjo, estamos submetidos.
É uma viagem que fazemos no desenvolvimento do sentimento no reino nominal, enquanto precisamos encarnar. Mas chega um momento em que a criatura consegue atingir o ponto mais alto da escala de Jacó. Ele então atinge o reino angelical, onde deixa de ser só amor, naquele amor que nós conhecemos todo perturbado, mas para ser o amor por excelência, o sentimento que foi transformado em amor. Portanto, o amor nada mais é do que o ápice daquilo que nós chamamos de construção do sentimento. É o sentimento sublimado. Quando isso acontece, quando o sentimento se transforma em amor, a criatura atinge o périplo de sua razão de ser na vida. A jornada do amor se completa. Nesse momento, nós entendemos por que Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque estes, e somente estes, verão a Deus. Portanto, o amor a Deus é a depuração completa do coração. Ninguém verá a Deus pelos olhos da carne, jamais verá a Deus pelos olhos do raciocínio. Para se ver Deus, é preciso vejamos Deus pelos olhos do coração puro. Quando isso acontece, o desiderato da vida está pronto, realizado. É o grande e sublime encontro do Filho e do Pai. Quando Jesus fez isso, voltando para o Pai, diz: filhinhos, por um pouco ainda me encontro convosco. Vou para o meu Pai para vos preparar o lugar, porque para onde eu vou, vós ainda não podeis ir. Por que eles não podiam ir? Porque eles não estavam com o coração todo depurado. Mas o lugar estava sendo preparado, como disse Jesus, porque sabia Jesus que no tempo certo, o processo de suas evoluções estariam concluídos. É o momento em que o ser deixa de estar em condição de consciência desperta. Ele aciona um outro nível muito maior, que chama consciência cósmica, quando ele olha o todo e compreende que ele é parte de um todo e tem um papel, ele é co-criador do Pai. É o momento em que a criatura tem autoridade moral para dizer: eu e o Pai somos um. Somente Jesus podia dizer isso, porque somente Ele conhece e viu o Pai. Nenhum de nós ainda tivemos esta condição evolutiva. E é por isso que esse momento é um momento sublime para o espírito imortal. Tendo isso como base dos nossos apontamentos, é importante que nós tenhamos reflexões. Até agora, apenas Lucas, Mateus e o nosso Marcos tinham falado um pouco sobre esta mulher Maria. Mas nós encontraremos João dizendo, num contato de Jesus com ela, disse-lhe Jesus, Maria, ela virando-se, disse-lhe em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes, subo a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus se mostra e fala com essa pessoa. Emmanuel, examinando esse tema, pergunta, por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas, como a sua mãe, como João, como Pedro, como seus amigos mais próximos, para surgir aos olhos de Madalena, uma pessoa, aos olhos do mundo, comprometida? Por que será que ele escolheu apresentar-se a ela e falar com ela depois de retornar como prometera ao terceiro dia? Diz ele, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém, ele disse textualmente, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Violência contra si mesmo em que sentido? Ela rompeu com o status quo estabelecido, a zona de conforto, tudo que ela precisava ela tinha aos seus pés. Vendeu tudo, deu aos pobres, não ficou com nada, sem um covil como as raposas, sem um ninho como as aves do céu, e foi seguir Jesus, do dia para a noite. Uma pessoa que consegue fazer isso, é uma pessoa que violenta a sua própria situação.
de status quo estabelecido. Nem mesmo Paulo, diz nosso querido Emmanuel, nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Maria de Madalena, além de ter que romper com esse padrão, tinha que romper com a viciação na qual ela estava amolecida. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, os vícios. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, os 7 demônios. Permanecia morta em espírito, nas sensações que operam a paralisia da alma. Isso é o mais grave problema de um encarnado. Quando ele, envolvido pela carne, deixa-se paralisar no sentido fundamental da vida, que é a alma, e vive como se fosse carne. E ela tinha se deixado levar também por esse processo. Entretanto, diz Emmanuel, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo, e seguir-lhes os passos. Como ele mesmo havera dito, se queres vir após mim, negue-te a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ela fez literalmente isso, fiel até o fim nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. O que Jesus queria nos ensinar com essa aparição a uma mulher do mundo, mas um espírito nobre que não conhecíamos? Ele queria ratificar, como ele dissera outras vezes, graças vos dou, Senhor, graças vos rendo, Senhor, por não ter revelado estas coisas aos doutos e sábios, mas aos simples e aos pobres de espírito. Ela era uma das simples. Não vim, Senhor, para atender os que já estão sãos, mas os doentes. Ele revelou mais uma vez, neste movimento sublime de aparição, para mostrar-nos que não importa os erros que nos tenhamos enveredado, não importa o que fizemos no passado. Isso, a lei de causa e efeito, te ajudará a resolver. É a cruz que cada um tem que carregar. Tome a tua cruz e siga-me. Se você errou, se eu errei em passados delituosos, a lei, através da reencarnação bendita, proporcionará oportunidade de reparação. Mas é importante que haja o arrependimento, como houve da parte dela, para que a vida se transforme. E aí então eu possa reparar e seguir o caminho da verdade, o caminho da vida que leva ao Pai. Mas Maria de Madalena permaneceu na terra depois que Jesus partiu. E não temos notícias no Evangelho sobre isso. Não sabemos por onde ela pôs os seus pés. Só não sabemos pelo Evangelho, mas sabemos que o Evangelho está escrito completamente no mundo dos Espíritos. E de tempos em tempos permite o Pai que parte daquelas revelações desçam até nós. E não somos nós que estamos dizendo isso. João disse que se fosse escrever tudo o que Jesus fizera, não teria livros que poderiam comportar. Mas o mundo espiritual tem. E de vez em quando, a tradição do mundo espiritual permite que algumas mensagens venham dizer sobre alguns personagens. E assim nós conhecemos um pouco mais esse espírito grandioso que foi Maria Madalena. Logo depois que Jesus voltou ao Pai, ela permaneceu acercando-se dos apóstolos, mas na ausência de Jesus, nenhum deles queria que ela permanecesse ao lado deles. Quando eles iam saindo, cada um para o seu lugar, para levar o Evangelho de Jesus, ela pedia para que ele pudesse acompanhar, e nenhum deles permitia. Os 2 últimos que restaram, disseram a ela também não, porque eles tinham medo que ela viesse de novo a incorrer no erro e de novo corrompendo-se. Acreditavam que ela, como mulher,
seria problema para a propagação do Evangelho. E ela permaneceu, como nos conta Humberto de Campos, humilde e sozinha, e resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Não nos esqueçamos, continuava sendo bela, ainda que a sua beleza exudasse na sensualidade. Mas ela foi forte nas horas ásperas, ela foi alegre nos sofrimentos mais escabrosos, e ela foi fiel a Deus nos instantes mais escuros e pungentes, nos dá notícia o querido Humberto. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho espaçoso que leva à perdição. Ela compreendeu que não mais iria poder caminhar por esse caminho. E ela ia só, mas com a confiança dela depositada em Jesus. E ela permanecia ali em Magdala, Dalmanuta, que eram cidades próximas. E ali o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, as suas margens faziam orla com a cidade que ela morava. E vira e mexe ela ia visitar esse lago. E numa dessas condições de visitação, para lembrar do mestre nas suas pregações, ela viu aparecer, um certo dia, um grupo de leprosos. Eles vinham da Dalmanuta, e eles procediam da Idumeia. Eles eram infelizes, estavam cansados e tristes, e em extremo, supremo abandono. Por onde eles passavam, perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Diziam, eles o mataram. E todas as esperanças que eles tinham de ser limpos, como eles houveram sabido através da história que eles contaram, tinha ido por água abaixo. Eles não conseguiriam mais se livrar da lepra, da hanseníase como conhecemos hoje. Mas Maria, quando os viu, nós tínhamos aqui um movimento completamente paradoxal. Uma mulher bela, de uma vida diferente, e criaturas horripilendas, deformadas, carcomidas pelo mal de Hansen, que vai consumindo as cartilagens, os nervos aos pouquinhos, e naquela época não tinha como reprimir esse movimento devorador. Maria foi ter com eles e os reuniu sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações da claridade do Evangelho. Ela fez a coisa mais nobre que você pode fazer por alguém que está no fundo do poço. Ela deu esperanças. Aqueles olhos que estavam sem brilho começaram a ver luz adiante deles. Aqueles meninos já portadores de hanseníase, aquelas mulheres, aqueles homens, começaram a vislumbrar novas oportunidades que até então não tinham. Mas, assim como até muito pouco tempo aconteceu entre nós no Brasil, aquela época, hanseniano não podia conviver com a sociedade, eram lançados nos vales dos imundos, e eles foram expulsos de Magdala e foram, junto com Maria, que os guiaram para Jerusalém, e ali encerrados no vale dos suicidas, no vale dos imundos, desculpe. Nós dissemos que há pouco tempo, porque eu sou filho de Anápolis e me recordo muito bem, na década de 70, quando eu engraxava sapatos aqui nessa cidade, a cidade era muito menor, e a gente andava com aquela caixinha de engraxar para todo canto, não tinha tantos perigos como atualmente tem. Os pais parece que eram mais confiantes nos filhos, eu não sei o que é que acontece, mas deixavam a gente sair para todo canto. E eu me lembro de ir para um lugar que hoje se chama Bairro Novo Paraíso. Eu me lembro muito bem, porque por curiosidade, que não era uma curiosidade, mas um princípio do que eu deveria vir fazer na terra, eu cheguei até a cancela que separava o que chamaria leprosário do que chamaria sociedade. As pessoas levavam as suas doações, colocavam atrás da cancela e não aparecia nenhum, eles ficavam escondidos. E depois que as pessoas iam embora, aí eles vinham pegar as doações.
uma segregação muito semelhante como a de 2000 anos atrás, que graças a Deus, o senhor Hansen, através de estudos científicos, conseguiu modificar. Mas na convivência, todas as tardes, ela fazia aquela reunião daqueles irmãos que ninguém queria como irmãos, que eram seus novos amigos, não mais os generais romanos falsos, interesseiros. E lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Mas a convivência, essa é uma das maneiras de se contrair o mal de Hansen, íntima, próxima, permite que mais cedo ou mais tarde, se houver predisposição no organismo da criatura, ela será também avassalada pelo bacilo. E em breve tempo, conta-nos o querido Humberto, que a pele dela apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Certo dia, tomando banho, ela pôs a mão, não sentiu, não tinha sensação, pôs a mão no outro lugar, não tinha sensação, eram manchas de cor rósea, e ela percebeu, compreendendo a sua nova situação. E nesse momento, ela recordou a recomendação do Messias, de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se pelos outros, pelo seu próximo. É dando que se recebe. O verdadeiro amigo é o que dá a vida pelo amigo. E ela vai entrar no mesmo nível de fealdade deles, se tornará uma mulher horripilante, feia, carcomida, corrompida pelo bacilo. Muitos anos depois, conta-nos o benfeitor, ela vai buscar um desejo íntimo de rever aquela que tanto ela amava, Maria, aquele menino que ela aprendeu a reconhecer, o João, e outros amigos que tinham seguidos para Éfeso, como Jesus houvera pedido: mulher, este é teu filho, filho, esta é tua mãe. E João resolveu cuidar de Maria em Éfeso. E ela teve uma vontade impressionante de ir para lá, mas não tinha mais recursos físicos, o seu corpo estava carcomido. E ela, sentindo-se ao termo da sua tarefa meritória, desejou rever essas antigas afeições. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale dos imundos, através das estradas ásperas, afastando-se de suas misérrimas choupanas. E a peregrinação, conta-nos ele, foi muito difícil. Ela viajava à noite e vivia da caridade pública para se sustentar. E ela conseguiu chegar a Éfeso, depois de muitos dias em profundo sofrimento, arquejante e mais morta do que viva. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade. Mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. Ela não conseguia mais caminhar. Uma modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde, caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoantes aos seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte, até que um dado instante observou-se que o seu peito não mais afava. Conta-nos ele que ela morreu no colo de Maria, mãe de Jesus. Morreu para nós que não compreendíamos a morte, porque Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. E agora a sua beleza, que antes era sensualizada, tornara-se sublimada, e ela tinha uma beleza espiritual. Foi quando ela, estando ali aguardando, viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando, como antigamente: Senhor,
Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Aí nós compreendemos porque que Jesus, quando estava ainda com ela, lavando os seus pés com as suas próprias lágrimas, secando com seus próprios cabelos, ouviu de Jesus falar para aquele publicano: perdoado-lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. O amor cobre a multidão de pecados. Esta mulher nos ensinou, acima de tudo, que quando desejamos, o Mestre nos acode. Nem Paulo de Tarso, quando desencarnou, foi recebido por Jesus. Foi recebido por Ananias, cego, e somente depois de algumas semanas foi levado a Jesus, e não Jesus veio a ele. Mas ela não. Ela teve a honra não só de ter Jesus aparecido para ela, mas teve a honra de ser recebida por ele no plano espiritual. Que espírito é esse? Tomemos cuidado com o que o mundo fala desses benfeitores do nosso Evangelho, porque não sabem o que dizem. Esta é uma das figuras mais emblemáticas do nosso Evangelho, que nós devemos ter muita veneração. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção.